E aí, gente, vamos embora com o nosso podcast do Esporte Diário. Hoje, obviamente, a gente vai falar sobre esse jogo, Independente Del Valle e Flamengo, jogo válido pela Recopa Sul-Americana, né? Aqui o Vitor Pereira, o Fabrício Bruno, eles deram a coletiva após-jogo. Não consegui achar no YouTube, no canal oficial do Flamengo, a gente sempre gosta de deixar essa moral para a TV dos clubes. Então a gente vai acompanhar aqui um trecho, apenas um trecho da coletiva do Vitor Pereira no site do GE. Tá? Sempre deixando os créditos aqui, globesport.com, tá? Gente, vamos ver esse trecho aqui de 4 minutos e pouquinho, né? O que o Vitor Pereira falou, ele disse que tá em aberto e obviamente para mim tá em aberto também, tá? Apesar de uma atuação absolutamente lamentável por parte do Flamengo. A gente ri aqui, mas é num tom de, cara, é impressionante, sim. Eu antes do ontem, né? Ontem eu até cheguei a falar, cara, para mim o Flamengo ganha os dois jogos, porque é muita qualidade, né? Primeiro tempo foi até bom, o Gabigol perdendo uma belíssima oportunidade cara a cara com o goleiro, mas o segundo tempo o Flamengo não existiu, cara. Essa aqui é a verdade, né? E o Del Valle, finalzinho do jogo, teve um jogador expulso, mas aí já não dá para fazer mais nada, né? O time estava cansado, sentindo bastante altitude. Vamos falar desse jogo daqui a pouco, tá? Vamos fazer um giro pelas notícias esportivas. Depois a gente volta para a coletiva do Vitor Pereira, tá? Vamos primeiramente começar com notícia do caso Daniel Alves, tá? O tribunal recusou, e aí antes de iniciar tudo, sempre deixar os créditos aqui, globesport.com, tá? A gente tem que pegar todas as notícias do GE. E em relação ao caso Daniel Alves, tá? O tribunal recusa o pedido de liberdade provisória e o jogador vai ficar preso, obviamente, né? Ele é acusado de estupro. E aí, aqui tem alguns pontos em relação à decisão, tá? Dos juízes, 3 juízes, tá? Que decidiram isso, justificaram que o conhecimento de novas provas e o avanço da investigação aumentam exponencialmente o risco de fuga inicial. Também frisa que o brasileiro não tem ligações expressivas com a cidade de Barcelona. Isso foi um ponto argumentado pela acusação, né? E eu tinha até falado aqui, os pontos colocados realmente para mim faziam muito sentido, né? Enfim, eu acho que o Tribunal de Barcelona deve ter entendido do mesmo jeito. E aí, de novo, eu não estou aqui falando que é culpado ou que não é culpado, só dizer que os pontos colocados pela defesa do Daniel Alves, para mim, eram muito fracos, né? Eram muito fracos para você usar isso num tribunal. Mas, enfim, a gente sabe que legislação não é ser forte ou ser fraco, é ter lógica, né? E não, acho que perante o tribunal, os argumentos, os pontos da acusação tiveram um pouco mais de lógica, tá? O documento afirma que há diversos indícios da criminalidade de Daniel Alves e que eles não partem só das declarações da denunciante. Eu também pesaria depoimentos de funcionários da boate, amigas da vítima, vídeos analisados, muito provavelmente o exame de DNA, né? Então, o Daniel Alves vai seguir preso, né? E até o julgamento. Na verdade, ele pode ficar preso preventivamente por até 2 anos, né? Se o julgamento não acontecer em 2 anos, obviamente que a defesa do Daniel Alves vai entrar com pedido de liberdade mais uma vez. A gente sabe se o processo seguir e o julgamento demorar a acontecer, certamente a defesa vai entrar com um pedido mais uma vez, então ele talvez não cumpra esses 2 anos, né? Esses 2 anos de prisão preventiva, até que de fato o julgamento ocorra, né? Pode ficar preso por 2 anos, e se em 2 anos o julgamento não acontecer, aí sim ele é solto, né? Então, você vai seguir acompanhando o caso, como sempre falo aqui, é um tema delicado, e eu vou trazer em pauta todos os dias, né? Ou pelo menos a maioria dos dias, porque eu sempre falo aqui, vou repetir e sendo repetitivo, como diria o saudoso Mauro Betti, é um caso muito grave, é um caso que ele na maioria esmagadora dos casos, ele é negligenciado, ele é banalizado, né? As vítimas são ridicularizadas, então a gente sempre vai trazer um assunto em pauta, porque é um assunto muito, mas muito complicado, muito delicado, tá? Sobre Neymar, né? Existia a expectativa do Neymar jogar o jogo da volta da Champions League contra o Bayern. Muito provavelmente não vai acontecer. O Neymar teve uma lesão ligamentar no tornozelo e pode demorar de 3 a 4 semanas para se recuperar, tá? Então,
Se esse tempo de fato, esse tempo para recuperação acontecer, ele vai ficar fora. E mesmo assim, se levar menos tempo, ele aqui um gráfico, né? Uma imagem dos ligamentos do tornozelo, onde aconteceu a lesão do Neymar. E mesmo se ele se recuperar a tempo do jogo, ele vai estar, obviamente, claramente fora de ritmo, né? Então, assim, muito provável que ele nem vai jogar esse jogo, porque tende a ser um jogo de muito contato físico, né? Que vai ter um aspecto físico bastante intenso, então acho que o Neymar não deve jogar esse jogo mesmo, tá? Então é isso. Vamos sobre Palmeiras, né? Andrei no Palmeiras, ainda existe um empecilho, né? O jogador já está no Brasil e aguarda aí a definição, o ok, né? O sinal verde do Chelsea para aí sim fazer exames e fechar o contrato de empréstimo com o Palmeiras. Segundo a apuração do GE, o tempo de empréstimo está tudo ok. Tá? O Chelsea queria emprestar até junho, até o meio do ano. E o Palmeiras quer, obviamente, o jogador até o final da temporada. Né? Tá trazendo um reforço para ficar alguns meses. Não, até o final do ano, até o final da temporada brasileira. Aparentemente, isso está ok para o Chelsea. O que pesa é uma compensação financeira. Isso aqui que parece que está travado. Tá? O Palmeiras também quer ter o direito de decidir em relação à liberação do jogador para a seleção sub-20, né? Muito provavelmente será convocado e com os destaques aí do sul-americano, né? Então ele muito provavelmente será convocado. O Palmeiras quer ter essa decisão de não vai ou vai, tá liberado, né? Porque pode ser que no momento da convocação ele seja um jogador titular imprescindível para a equipe, né? Essa questão da compensação financeira, pelo que a gente viu aqui, é em relação a, assim, pro Chelsea, ok ele voltar para o meio do ano, mas e se eventualmente o Chelsea falar, não, a gente quer ele em junho de qualquer jeito, a gente quer no meio do ano de qualquer jeito, para ele chegar aqui no início da temporada europeia, e o Palmeiras, nesse caso, ia querer uma compensação financeira, caso tenha que devolver o jogador antes do fim do contrato de empréstimo, né? Então, está travado. Chelsea é um clube muito rico, tá? Né? Novo dono, tá fazendo a festa, né? O cara tá brincando, brincando entre aspas, né? Agora o novo dono tá se divertindo, né? De contratar jogadores, de montar a sua boa equipe. Eu acho que tem dois pontos. Ele tem muita grana, ele pode chegar num... E assim, a gente tem aquela mesma história, né? Quem é rico não sai dando dinheiro, né? E brincadeiras à parte, a gente... Das duas umas. Ou ele não quer gastar mais dinheiro, né? Fala assim, não vou assinar isso aí de jeito nenhum. O jogador é meu, né? Eu vou emprestar, eu pego de volta a hora que eu quiser. Se os caras quiserem, é deles. Tá emprestado. Se não quiser, também a gente empresta para outro. Pode ser isso que ele pense, ou pode ser que ele fale, cara, tá sobrando dinheiro mesmo. Se eu quiser de volta, eu pago, né? Aparentemente não é isso, porque existe um entrave. Ou não, ou às vezes o Palmeiras quer muita grana, né? Não sei, vamos seguir acompanhando. O fato é que aparentemente está tudo bem encaminhado, né? Eu até cheguei a comentar ontem, o Palmeiras é muito discreto nas suas contratações, me causa até uma estranheza, né? Esse alarde, né? Essa movimentação nas notícias. Eu até tinha comentado, cara, por esse bafafá todo, eu não sei nem se o negócio vai fechar, né? E aqui não é menosprezando a capacidade do Palmeiras de fazer isso, de negociações, é que quando o negócio esquenta e cai na mídia e as pessoas começam a falar sobre isso, isso obviamente valoriza, né? O mercado, ele se movimenta, o valor de mercado, ele se movimenta, isso é um termômetro, por isso que o Palmeiras gosta de atuar na sujidade, não é que é muquirana, não, se eu posso salvar um dinheiro, eu vou salvar. A partir do momento que fala, pô, o Palmeiras está interessado e a negociação está bem encaminhada, o valor de mercado, mesmo para empréstimo do jogador, aumenta, né? E aí é isso que o Palmeiras gosta de evitar. Por isso que eu falo assim, eu não sei em que status que está a negociação, tá? E é de fato isso que o Globo Esporte apurou, se esse é o maior entrave ou não. Mas, assim, ou o negócio já está praticamente fechado e está nessas notícias, então vai assinar, ou está fazendo muita fumaça e o Palmeiras vai desistir. Porque é o que eu falei. Essas notícias, elas tendenciam o valor de mercado, né, a movimentação do mercado,
E o Palmeiras não vai entrar num leilão. Essa que é a grande verdade. O Palmeiras já de longa data não, mas aí 1, 2, 3 anos é uma equipe que não entra em leilão por ninguém. Então se de repente o dono de Chelsea fala, não, vou fazer um leilão aqui porque dá para tirar um cascalho a mais, né? O Palmeiras simplesmente vai abrir mão. Né? O Palmeiras não vai entrar nesse tipo de leilão. Por isso que eu falei, acompanhar com uma certa cautela, uma certa distância, porque, falei e vou repetir, a gestão palmeirense ela não é uma gestão que causa esse rebuliço, é muito confortável com esse tipo de situação de, cara, tá sendo falado, tá todo mundo veiculando, tá todo mundo falando sobre o assunto, porque, falei, vou repetir, não é porque o Palmeiras não gosta disso, mas é porque se for para vender, o que mais o Palmeiras quer é que saia na imprensa, porque vai aumentar o valor de mercado. Agora, para aquisição, o ideal é que ninguém saiba, né? Porque aí fica naquele valor e os valores não flutuam, né? Os valores não flutuam nem para mais, no caso, né? Se flutuar para menos é melhor, mas para mais não é ideal, né? Então, enfim, a gente vai seguir acompanhando as notícias em relação ao jogador. É uma bela contratação se de fato acontecer e viria numa posição que o Palmeiras está buscando, né? Está buscando uma posição de meio campo, saída de Scarpa e Danilo, obviamente que precisa de uma reposição. Né? A gente sempre fala aqui, o problema é que isso naturalmente tira o espaço de alguém da base, né? Existe uma fila da base, mas o Abel falou que precisa de jogadores prontos. O Andrei, para mim, apesar de ser muito novo, eu vejo ele como um jogador pronto. Eu vejo ele como um jogador que pode entrar e já vai compor o elenco e compor o elenco com qualidade. E hoje os reservas imediatos no meio-campo do Palmeiras não suprem as mesmas necessidades, eles não têm o mesmo nível cara, assim, não mantém o Palmeiras no mesmo nível competitivo como os jogadores titulares, tá? Então é isso. Em relação ao giro de notícias. Em relação ao giro de notícias acabou, não. Agenda do dia, né? Esse jogo aqui a gente vai falar daqui a pouco. Libertadores, né? Pré-Libertadores começando. Aliás, na noite de quarta-feira tem o Galo e na noite de quinta-feira tem o Fortaleza. A gente está aqui na expectativa para acompanhar os clubes brasileiros, mas o Nacional do Paraguai venceu o Sport Cristal, Cerro Porteño 1-0 para cima do Curicó Unido, né? Copa do Brasil, Chapecoense foi eliminada já da Copa do Brasil, tá? Essas primeiras etapas da primeira fase da Copa do Brasil, o mandante precisa vencer para avançar. Né? Empate, derrota obviamente, mas o empate dá vantagem ao visitante. O Chapecoense perdeu e já está fora. Né? Que momento, né? Que fase da Chape. Me entristece, eu confesso de fato que me entristece, porque é um clube que tem a minha simpatia em virtude, né, de tudo que aconteceu, da situação do acidente aéreo, enfim. Liga dos Campeões, cara, eu queria destacar, destacar apenas esse jogo aqui. Liverpool e Real Madrid, cara, que loucura esse jogo, cara. O Real Madrid é o famoso Highlander, né? É o guerreiro imortal, o Real Madrid, impressionante. O jogo, como vocês veem aí, não foi em Madrid, o jogo foi na Inglaterra. O Liverpool estava ganhando o jogo e o Real Madrid simplesmente conseguiu uma virada e um chocolate, né? Além de empatar e virar, conseguiu uma lavada para cima do Liverpool, 5-2, cara. 2 gols do Benzema, 2 gols do Vinícius Júnior, né? E aí vai falar o quê, né? Se torna aí um dos grandes favoritos à conquista do título mais uma vez, tá? Grandes favoritos, sem dúvida nenhuma, mostra que é um time. E o Vinícius Júnior é impressionante, né? Tá jogando muita bola. E assim, o que impressiona no Vini, ele tá numa crescente, ele não para de crescer, né? Cada jogo que passa, assim, é uma crescente. Aí volta para a Espanha, tem intimidação de time reserva, ele vai lá e joga bem de novo. Outro jogo, intimidação de jogador da torcida, ele vai lá e joga bem de novo. Cara, é assim, muito bacana de ver isso, é um momento, cara, impressionante, assim, é um momento mágico, né, do Vinícius Júnior, e eu não acho que vai parar por aí não, tá? Eu não acho que vai parar por aí, porque o Vinícius Júnior, ele está se alimentando disso, né? Ele está se alimentando das provocações, das intimidações, da pressão, ele está se alimentando disso e ele está crescendo muito, né?
Então eu espero que ele continue com essa pegada, com essa personalidade, acima de tudo, né? Ele é um jogador mais silencioso nas redes sociais, mas dentro de campo é de uma personalidade única, né? É impressionante seguir admirando aqui o futebol do Vinícius Júnior na torcida, porque é um cara realmente merecedor, vem se mostrando cada dia mais, cara, muito diferenciado e muito decisivo nessa equipe do Real Madrid, tá? Campeonato Paulista, São Bento 0, São Paulo 3. Com esse resultado, o São Paulo se garante na próxima fase do Campeonato Paulista e garante o Corinthians também, né? Então o Corinthians vai jogar para garantir, para assegurar a primeira colocação do seu grupo, mas já está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista, tá? É isso, vamos embora. Vamos de Vitor Pereira agora. Um trechinho da coletiva, né? A gente não encontrou a coletiva inteira, então vamos ouvir um pouco aqui esse trecho que a gente tem no site do GE, mais uma vez deixando os créditos, tá? E bom, vamos ver o que tem para falar o Vitor Pereira em relação ao time, né? A como o time se comportou, a expectativa, não sei qual que ele vai falar nesse trecho em específico. Vamos ouvir na velocidade normal, né? Aqui eu acho que no site do GE eu não consigo mexer na velocidade. Então, para vocês que não gostam de ouvir na velocidade 1.25, como eu costumeiramente ouço no YouTube, esse vai ser muito bom, né? Aliás, deixa eu... Só para não ficar muito pesado, eu vou fechar algumas abas aqui primeiro, tá? E desculpas aqui. O computador fica bem carregado aqui. Não sei se é muito cache de navegador, enfim. Especialmente quando eu abro o vídeo, aí o negócio fica uma lástima, né? Vambora, vamos tentar ver esse trechinho aqui. Não é fácil jogar aqui, não é fácil jogar aqui, a equipa... É sério mesmo isso? Ih, caramba. Sempre quando eu vou te falar, mano, eu rodei o vídeo antes. Tá? Eu não ouvi o vídeo, mas eu rodei o vídeo antes, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos tentar de novo. Se não der, a gente vai nas chamadas aqui, né? Nos cortes, os melhores momentos. Vamos tentar mais uma vez. Se é que vai ser possível, né? Pô, eu acho que eu vou ficar devendo essa, hein, gente. Não é fácil jogar aqui, não é fácil jogar aqui, a equipa adversária tem qualidade. Eu julgo que na primeira parte as melhores situações de gol foram nossas. Nós tivemos 2, 3 situações para fazer gol e acredito que se tivéssemos feito o gol teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, reajustar, fazer um outro reajustamento, levamos com um gol de bola parada e depois disso voltamos a ter mais uma outra situação. Os jogadores que entraram bem, o Cebola ia fazendo gol, mas a eliminatória está, a Supercopa, a Recopa está em aberto e eu estou convencido, acredito sinceramente que em nossa casa vamos dar volta ao resultado. Essencialmente o adversário, que está mais adaptado do que nós, consegue pressionar, não é? Consegue pressionar. Aqui para nós pressionar não é fácil em termos físicos, não é fácil porque a equipa vai pressionar à frente, mas depois para posicionar nestas condições eles têm a vantagem, não há dúvida nenhuma. Relativamente ao que nós fizemos, essencialmente hoje pretendemos que os três homens mais adiantados conseguissem em transições, em termos de contra-ataque, resolver o jogo. E tivemos situações para resolver o jogo, o que podia ter acontecido.
Nós sentimos na análise que fizemos ao Independente Del Valle que tem alguma dificuldade, essencialmente movimentos no espaço, essencialmente em situações de transição, e apostamos muito nisso, com 4 mais 3 pela frente e os 3 na frente com liberdade para se movimentarem, portanto, e quase que resultava. A segunda parte, tivemos que reajustar o triângulo da frente, invertemos o triângulo na frente e passamos a uma outra estrutura, no sentido de lhes criar dificuldades na frente e de contrariar melhor a largura deles, porque é uma equipa que joga com uma linha de 5, muita variação, muito cruzamento, mas eu acho que nós estivemos bem, com exceção daquela bola parada que não conseguimos defender. Tem que ver as oportunidades claras de gol, não é? Eu, para mim, o finalizar muitas vezes, o tirar muitos cruzamentos, não tem que se ver a qualidade, o que é que eles produziram, que efeito é que isso produziu, se tiveram grandes chances de gol ou se não tiveram. Eu acho que as nossas foram mais claras. Portanto, relativamente ao equilíbrio, todas as equipas têm que encontrar o equilíbrio, e nós podemos jogar com os 4, não há dúvida nenhuma. Eu nunca disse que não podia jogar com os 4, podemos jogar com os 4. Agora temos que nos equilibrar de alguma forma, não é? De alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, porque não é fácil chegar aqui, eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui. Conseguimos criar situações de golo, conseguimos controlá-los, e foi pena não termos concretizado uma das situações de golo. Portanto, mas tudo em aberto, jogamos em nossa casa, confiantes, acreditando na nossa qualidade, com a nossa torcida, e está em aberto, Este resultado não deixa... Bom, eu passei direto aqui porque, como falei, eu não sei se eu pauso na hora de retomar o vídeo, eu não sei se vai travar de novo, então vamos ver, vi tudo, né, de uma vez só, mas tem aqui, né, os trechos das respostas do Vitor Pereira, e algumas coisas que eu concordo e algumas coisas que eu discordo. Aliás, eu já falei, ontem eu fiz uma breve expectativa do que eu achava dessa final, e para mim o Flamengo ganhava os 2 jogos, né, porque o Flamengo vinha tomando muitos gols, continua um time muito vazado, mas também estava marcando muitos gols. E tem jogadores que lidam bem com a pressão, que sabem jogar bem nessas situações, que chamam a responsabilidade, especialmente o Gabigol, né? E para mim, justamente por esse fator, mas falta muito da questão física, falta muito da questão tática. Sim, de fato falta. Mas tem tanto jogador bom, tem tanta qualidade que para mim isso ia se sobressair. Só que existem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração, e aí eu vou falar, aí o que eu falei, eu concordo com algumas coisas que o Vitor Pereira falou e eu discordo de algumas coisas. Altitude, esse é o primeiro ponto, né? O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, e eu concordo com o Vitor Pereira nesse aspecto, de que o Flamengo foi melhor, teve 2 ou 3 oportunidades boas no primeiro tempo, aliás, para mim a mais clara foi a do Gabigol. Ele e o goleiro acabou sendo muito feliz no lance, né, na saída pro gol. Ele até provocou depois o Gabigol. Acho que cometeu um erro o goleiro do Del Valle, tá? Porque provocar o Gabigol já se provou ser algo muito ruim, né? Já se provou ser algo não muito legal, não muito agradável. Porque o cara, quando tá mordido, ele joga a bola, ele joga mais. Enfim... Essa para mim acho que foi a melhor oportunidade do jogo. O Del Valle no primeiro tempo teve até um pouco mais de posse de bola, mas as chances mais claras para mim foram do Flamengo. E aí nisso eu concordo com o Vitor Pereira. Agora tem até um trecho que ele fala aqui, deixa eu pegar aqui, é esse aqui. Tem que ver, o que tem que ver é a qualidade, o que eles produziram, o que eles produziram e o que se produziu. Se tiveram grandes chances de gol ou não. Acho que as nossas foram mais claras.
talvez o primeiro tempo, se a gente fizer uma comparação, quais foram as melhores chances do Del Valle e quais foram as melhores chances do Flamengo? Eu não acho que a do Flamengo foram as mais claras, eu acho que foram equivalentes. Com o Flamengo melhor no primeiro tempo e no segundo tempo, naturalmente, em virtude do desgaste. E é assim, é um time que fisicamente não está 100%. Taticamente nem se fala, porque é o início de trabalho. Então, quando você tem um aspecto ainda mais de altitude, eu acho que todos esses pontos negativos eles são realçados, né? Eles são potencializados. E o Flamengo deixou muito espaço no segundo tempo. O Del Valle foi um time que tá voltando, tá começando a temporada agora, mas se mostrou ser um time bem organizado. E, cara, assim, não foi tão incisivo, né? Acho que eles estavam com medo também um pouco, porque o Flamengo tem muitos jogadores decisivos. Então, o Del Valle não foi de forma incisiva para cima do Flamengo. Mas eu acho que se fosse, no segundo tempo especialmente, teria encontrado muito mais, teriam tido muito mais chances de gols, situações muito mais claras que a do Flamengo no primeiro tempo. Então eu não concordo isso assim. O Vitor Pereira fica fazendo essa leitura e ele repete isso várias vezes, né? Eu acho que ele está querendo ter um aspecto positivo no jogo que não teve. Ele tem que fazer uma autocrítica. A gente teve a oportunidade, porque se faz o gol ali no primeiro tempo, de repente a história do jogo fosse outra. Sim, talvez fosse outra, mas o segundo tempo ficou claro, né, que o aspecto físico, tático e altitude pesaram muito. Aí você pega um time que é o dono da casa, que está mais habituado a jogar lá, obviamente, né? Porque é o dono da casa, não é só pela questão de conhecer o estádio, o gramado, a torcida, é também pela altitude mais uma vez. Tô saindo atrás, né, com um gol abaixo, é óbvio que eles iam para cima, de forma ensandecida, né? Então não dá para cravar que, não, se o Flamengo faz um gol no primeiro tempo, estaria numa situação melhor. Talvez não. Talvez seria o combustível, aquele apetite que o Del Valle precisaria para ir para cima de uma forma um pouco mais agressiva. Não foi um time tão agressivo. O gol do Del Valle saiu num lance de bola parada. E assim, cara, é bizarro o gol do Del Valle, porque antes do gol acontece um lance exatamente igual. E o jogador do Del Valle sobe sozinho no meio da área para cabecear para fora. E aí na sequência a bola corre um pouco, tem mais uma chance de escanteio, o lance é muito semelhante. E o Carvajal sobe sozinho e faz o gol. Então assim, existe um problema defensivo do Flamengo, isso é muito claro, isso é muito óbvio. Eu dou um desconto um pouquinho nessa partida por conta da altitude, né? Porque fisicamente, taticamente é um time que tá devendo muito ainda. É impressionante o que está devendo. O Arrascaeta fez uma partida assim, lamentável. E era muito claro que ele estava fisicamente fora de forma. Então, aí a gente volta àquela velha história. O Vitor Pereira tirou primeiro o Everton Ribeiro, se eu não me engano, né? E aí foi muito criticado no Mundial por ter tirado o meio de criação. Inclusive, eu fiz essa crítica. Eu achei que foi uma decisão correta de manter o Arrascaeta, mas ele tira o Everton Ribeiro e ele coloca o Varela, o Pulgar, eu não sei. O Varela já estava jogando. Ele coloca o Pulgar, né? E aí, cara, assim, me pareceu ser uma decisão de entre o Pulgar e o Everton consegue sair um pouquinho mais, né? Ele consegue se adiantar um pouco mais e o Everton não, o Arrascaeta, né? E foi isso que aconteceu? Acho que ele trocou o Arrascaeta, né? Pô, agora tô confundindo tudo, enfim. Acho que ele trocou o Arrascaeta, né? E assim, era compreensível as coisas que ele foi fazendo. Ele pareceu que queria ter uma preocupação defensiva um pouco maior, porque o time estava se expondo demais. E era compreensível. Eu falei, pô, nesse dado momento do jogo, eu falei, cara, é melhor segurar o empate mesmo, porque os caras estão abrindo espaço. Os caras estão encontrando espaço. Assim, se você continuar deixando os caras encontrando esse monte de espaço, né, o Vidal já tinha um cartão amarelo. E ele, cara, conseguia fazendo faltas e eu tava preocupado. Falei, cara, o Vidal vai tomar um segundo cartão amarelo, vai ser expulso, né? Eu tinha essa preocupação, porque ele tava bem no jogo, mas ele tava indo pro contato, ele tava indo pras faltas. Inclusive, uma ali, pelo menos, eu acho que se ele não tivesse nenhum cartão, ele tomava cartão amarelo. Então, ficou correndo esse risco, né? Eu falei, cara, meio perigoso, tá? Meio perigoso essa decisão do Vitor Pereira de manter, né?
Mas enfim, acho que o partida de um modo geral, né? Foi mais uma partida ruim do Flamengo. A gente está vendo o Flamengo vencendo no Campeonato Carioca, mas os adversários. E aí meio que mascara, né? Porque os adversários são assim, de um nível. Todo respeito, obviamente. Mas os adversários são de um nível técnico muito inferior, né? Então, cara, acho que está em aberto, como disse o Vitor Pereira, né? Tá totalmente aberto. Nisso eu concordo, esse é outro ponto que eu concordo com ele. De que está em aberto no Maracanã com a torcida do Flamengo, o gramado, né, vai ser um caldeirão, vai ser um inferno do Maracanã, como diria Gabigol. E eu acho que está tudo em aberto. Talvez fosse melhor se tivesse terminado em 0-0, sim. Talvez fosse melhor. Mas eu acho que está tudo em aberto, só que, obviamente, com uma desvantagem, né? É sempre talvez é sempre não, mas assim, é desconfortável você sair com a desvantagem, porque o adversário, se montar a estratégia certinha, vai jogar por uma bola de novo para ganhar o jogo da volta também. Então tem esse aspecto que também deixa tudo um pouco mais delicado, né? Um pouco mais delicado, mas eu não acho que é muito. Eu acho que o Flamengo tem condições de protagonizar um belo jogo, não um espetáculo, mas um belo jogo. Mas é importante a gente destacar que o Flamengo, nos jogos mais importantes desse início de temporada, ele não está bem. Né? Ele não está fazendo. Talvez contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil foi um jogo legal, foi de muito entretenimento, porque tiveram muitos gols. Eu acho que ali o Flamengo praticou um futebol bacana. Só que eu acho que foi só lá, cara. Contra o Al Hilal não dá para você. Não dá para fazer uma leitura assim, muito boa do Flamengo, porque a expulsão do Gerson ela condiciona o jogo. E a mesma coisa do jogo contra o Al-Ahly, disputa pelo terceiro lugar, o Al-Ahly tem um jogador expulso e isso condiciona a partida. E aí não dá para dizer se o Flamengo fez um partidaço, não dá para cravar isso. Agora, fez um bom jogo contra o Palmeiras, contra o Al-Hilal foi um jogo ruim, mas a expulsão condicionou. Contra o Al-Ahly foi um bom jogo, mas a expulsão do Al-Ahly condicionou. E aí agora pega o primeiro jogo da Recopa, uma partida muito ruim. Mesmo no primeiro tempo, onde o Flamengo teve as melhores chances, uma partida muito ruim. Não foi uma bela partida do Flamengo. E aí não tem mais jogos esse início de temporada para a gente usar como base? Não tem, né? Porque os clássicos vão acontecer tudo agora. Eu não sei o que aconteceu. Os clássicos do Carioca ficaram tudo para esse momento, né? E no início da temporada parecia ter sido uma coisa boa. Pô, os clássicos vão ficar para depois. A gente foca nessas competições, né? No Mundial, na Supercopa do Brasil, no Mundial de Clubes. E quando chegar na Recopa, muito provavelmente a diretoria, a gestão imaginava que alguma coisa boa o Flamengo teria até esse ponto. E no título da Supercopa do Brasil, pelo menos a disputa da final com o Real Madrid, né? Que era o tão sonhado confronto, não aconteceu. Chegarei nesse ponto com uma situação eu não digo de calmaria, mas um pouco mais de tranquilidade, né? E chega agora nessa situação pressionado pelo resultado de vencer o Del Valle no segundo jogo, vencer e ganhar o título. E agora tem mais essa pressão de ter uma série de clássicos. Se a gente for ser racional, adianta a gente falar, cara, o Flamengo tem que... Isso é uma avaliação absolutamente racional. O Flamengo tem que focar, né, no trabalho. E o que é focar no trabalho? É focar nos objetivos da temporada. Os objetivos da temporada é montar um bom elenco, uma boa equipe para disputar Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Isso é o objetivo da temporada. Se o Flamengo perde o título da Recopa, não importa. Se o Flamengo perder os clássicos agora, não importa. Mas a gente sabe que isso é um termômetro. Isso é um termômetro e isso balança o técnico do cargo, né? A gente sabe disso. Então não adianta a gente falar, pô, tem que focar, assim, essa é uma leitura que, na teoria, ela seria muito boa e muito válida, né? E para mim seria adequada. Agora, a gente sabe que não é isso que acontece, porque perder o título da Recopa, imagina assim, pô, pedir perdão pro torcedor rubro-negro, mas imagina se não ganha a Recopa e não ganha nenhuma desses clássicos na sequência. Eu não tô falando nem perder, hein? Eu só tô falando não ganhar nenhum desses clássicos. Contra o Vasco, Fluminense, Botafogo. Se não ganhar, cara, eu não sei se o Vitor Pereira continua no cara.
Porque o Marcos Braz já falou, o Vitor Pereira, a contratação dele é uma contratação para temporada. Ele não garantiu nada, né, que vai segurar o treinador. Ele falou que foi uma contratação para temporada. Então, na ideia do Marcos Braz, uma contratação pensando num projeto, né? Projeto que o objetivo da temporada são esses, o treinador é o Vitor Pereira. Só que a gente sabe que o dirigente ele é muito de jogar pra galera. Ele é muito de jogar pra galera. Tentaram bancar o Paulo Souza por um certo momento, depois simplesmente sumiram. Ninguém mais saiu em defesa do Paulo Souza. O Rogério Ceni foi dito que ele pularia de paraquedas com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni pulou e ele ficou no avião. Então, é importante destacar algumas coisas. Sabe que é muito jogar pra galera e vai muito no termômetro da galera. E assim, muitos youtubers, influencers, né, já começam a se incomodar com o trabalho do Vitor Pereira. E a gente sabe que essa galera, por que são influencers? Porque eles tendem sim opiniões. Então eles vão lá, vão fazer um desabafo fervoroso. O torcedor que acompanha, que gostam desses influencers, pô, eles vão na mesma linha. Cara, não tá dando mais. O Campeonato Brasileiro não começou, é hora de trocar agora. Tem que resolver a casa agora. Se for para deixar fazer igual ano passado, deu tudo certo com o Dorival, mas e se não der certo esse ano, né? Então, assim, o torcedor às vezes fica nessa preocupação. Eu entendo, assim, a leitura de alguns comentaristas de que o trabalho é muito recente. Não dá para você fazer um julgamento. Não dá para, e pelo menos eu não consigo ter uma opinião formada em relação ao trabalho do Vitor Pereira. Se é um trabalho bom ou se é um trabalho ruim. O que eu posso dizer é, se a gente olhar para o Corinthians, quando o Corinthians chegou, quando o Vitor chegou no Corinthians, o início, assim, o trabalho, se for semelhante o que ele for conseguir fazer no Flamengo e no Corinthians, o Flamengo vai começar a melhorar só na metade do ano. Esse que é o problema, porque o Corinthians demorou muito para engrenar. Demorou muito para engrenar. Assim, só para base de coisa. Eu não sei se o Lázaro vai ser melhor que o Vitor Pereira. Ou se ele vai fazer o Corinthians jogar mais. Ou se ele vai continuar no Corinthians ao longo da temporada. Mas o que o Lázaro faz em um mês, para mim, isso é uma opinião pessoal minha, é muito mais do que o Vitor Pereira fez durante todo o período que ele teve no Corinthians. Em termos de rendimento do futebol dentro de campo. Rendimento, não é resultado esportivo. O Vitor Pereira chegou numa final de Copa do Brasil e no mata-mata na Libertadores. Esportivamente ainda óbvio que não há nível de comparação, mas em termos de resultado, resultado não, em termos de atuação do time dentro de campo, né, com a bola no pé, o que o Lázaro já fez é muito mais. E aí você pode ter seus gostos, né, que eu falo assim, estilo de jogo vai muito do gosto de cada um. Dá pra ficar discutindo se é futebol bonito, se é futebol feio. Mas eu acho, na opinião pessoal minha, o futebol que o Corinthians pratica hoje e um mês com o Lázaro é muito melhor do que o Corinthians apresentou ao longo de todo o período do Vitor Pereira. Então, se isso se repetir, e o Flamengo tem um material humano muito melhor, muito melhor, com todo o respeito à equipe do Corinthians, mas o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, em termos de jogadores individualmente. Melhor elenco do Brasil. O Palmeiras tem o melhor conjunto do Brasil. Tem o melhor. O Palmeiras soma o melhor dos dois mundos, né? Excelentes jogadores, eu acho que é o segundo melhor elenco do Brasil. Segundo ou terceiro, né? Porque a gente olha para o Galo, também tem muito individualmente, tá? Individualmente. O Palmeiras está entre os melhores, está entre os 3 melhores pelo menos, mas tem o melhor conjunto disparado. Por isso que é muito bom. O Flamengo, para mim, individualmente, jogador por jogador, tem o melhor elenco do Brasil. Tem titular, tem banco, tem o caramba. Só que o Vitor Pereira, em um mês, não conseguiu fazer esse time praticar um futebol decente, na minha opinião. O que se espera dessa equipe, né? E poderia ser um time retranqueiro. Se fosse um time retranqueiro, um time que não marca gol, mas também não toma, não é isso que a gente vê. É um time que tá perdido defensivamente e ofensivamente. Tá um caos, né? Então, assim, eu entendo também, eu não acho que é hora de demitir treinador, de queimar treinador, eu não sou a favor disso. Eu sempre falo aqui. Só que é preciso ter uma leitura de, cara, o quanto é saudável a gente insistir nesse projeto, né? Porque a gente ainda está no estadual.
as principais competições ainda não começaram, né? Será que valeria a pena trocar agora que as principais competições não começaram? Eu falei, eu não consigo ter uma opinião formada do trabalho do Vitor Pereira agora. O trabalho é bom ou ruim? Eu não sei. Eu sei que está abaixo da minha expectativa, isso sem dúvida. Está muito abaixo da minha expectativa. Agora, daí a dizer se, pô, é hora de trocar, eu não acho. Eu acho que é pouquíssimo tempo de trabalho. Eu acho que é muito pouco tempo de trabalho. Só que também é uma certa decepção. Porque se ele tivesse chegando da Europa agora, como aconteceu, por exemplo, com o conterrâneo Paulo Souza, você entender, pô, o cara tem outros costumes, ele não conhece o futebol brasileiro, ele não tem ele não conhece ainda as malícias, né, do jeitinho brasileiro e tudo mais. Não, ele ficou, cara, ele ficou um bom tempo no Corinthians, então ele sabe como é o futebol brasileiro, conhece os gramados, as distâncias, o comportamento de alguns atletas, pelo menos. Alguns são mais marrentos, outros mais tranquilos, alguns vão pegar birra com ele, vão pôr a boca no trombone, como aconteceu com o Roger Guedes, outros vão sair em defesa dele. Então ele já tem muita coisa que é muito semelhante na Europa também, mas ele já tem esse conhecimento, né, de como é o futebol brasileiro. Por isso que eu falei, eu esperava um pouco mais a essa altura da temporada. Eu esperava um pouquinho mais. Não precisava ser o Flamengo do Jorge Jesus. Não precisava. Mas eu esperava um pouco mais. E é um time que defensivamente e ofensivamente ainda está muito perdido, cara. Você não vê um padrão ainda. Essa que é a verdade. Você não vê um padrão. O Flamengo está jogando um futebol intuitivo. E assim, se você falar assim, pô, parece um time de peladeiro hoje. Com todo o respeito, assim, pô, eu não tô falando que isso é totalmente ruim, porque o time de peladeiro, no caso que eu me refiro, é que assim, não tem um padrão tático. Não tem um padrão tático. Ele tenta fazer as justificativas dele para substituições dele. Só que assim, cara, assim, é um time que para mim ainda não tem uma cara. Por isso que eu falo peladeiro, eu falo com todo respeito. Eu falo nesse sentido de, cara, você olha o time é uma loucura, né? É uma loucura. Assim, você parece que não tem treinador. Os caras dentro de campo estão meio que, ó, você faz isso, você faz aquilo, né? Como acontece numa pelada. Então, para mim, ainda deixa muito a desejar, isso eu consigo dizer. Agora, daí é dizer, pô, será que é melhor trocar agora porque tá no início da temporada? Aí isso aí você precisa. Assim, eu não tenho, né? Eu não tenho essa, essa opinião formada, tá? Eu não tenho. Eu acho que assim, você precisa de um tempo para avaliar e entender. Eu até então o treinador Silvinho, né, do Corinthians, eu falava, cara, eu acho que é hora de trocar já. Porque o Silvinho tinha tido uma temporada anterior, aí ele teve pré-temporada, ele classificou o Corinthians para Libertadores, tudo mais, bacana. Era questionável, era muito questionável as atuações do Corinthians fora de casa. Só que ele teve o período de férias, pré-temporada, e começou no Campeonato Paulista, e você não via evolução, cara. Você não via evolução. Eu falei, cara, assim, não tem como, né? Não tem como eu defender mais o trabalho do treinador. É óbvio que assim, pô, a gente precisa acreditar no projeto, o projeto precisa seguir, mas você não via evolução do trabalho. Porque você pensa, pô, com uma pré-temporada, o cara tem tempo de treinar esquema tático e tudo mais, e você não via evolução. Parecia que foi continuidade, né? Parecia que o Corinthians nem parou, né? Continua a mesma pegada. Cacique Medina no Internacional. Chegou num ponto que eu falei, cara, parece que o time tá evoluindo. O trabalho do Medina, assim, já não foi bom desde o início, ficou num certo ponto estável, né? É que a gente pode dizer assim. Muito na raça, um time muito na raça, né? Naquele período ainda do D'Alessandro, né? Tava quase para se aposentar o D'Alessandro, então um time que jogava muito na raça, mas muito na raça mesmo. E só que chegou num determinado ponto que parecia que o time estava evoluindo, desenvoluindo, né? Cara, assim, eu falei, cara, não tem como, né, se defender mais, porque parece que o time tá perdendo. Em vez de ganhar, em vez de agregar, o time tá perdendo, né? Perdendo qualidade. Assim, você vê que o time parece que tá cada vez mais perdido a cada rodada que passa, né? Então, existem alguns trabalhos que você olha e você consegue falar. O do Vitor Pereira eu não consigo falar ainda, porque é um mês praticamente de trabalho. Ah, mas teve pouca pré-temporada, teve um pouquinho mais de um mês, você pode dizer. Ele foi anunciado ainda
antes de dezembro, né? Em novembro, então ele teve tempo suficiente para pensar no time, esquema tático, como é que ele ia organizar os jogadores, ele teve tudo isso. Se ele não fez, isso foi um erro dele, isso é problema dele. Agora, que ele teve esse tempo, ele teve. Mas ainda assim, uma coisa é você planejar, falar, pô, eu vou ficar esse dezembro inteiro aqui, tô de férias na Bahia, mas eu vou ficar estudando, vendo vídeo do Flamengo, vou já bolar alguns esquemas táticos para alguns jogadores, sei que esse jogador, se eu mexer com ele, pôr ele no banco, é um pouco mais delicado, então vou ter que tomar um cuidado, vou ter que ser um pouquinho mais político, e aí quando ele vai para dentro de campo, de fato, as coisas não acontecem, né? Pode ser isso também, porque você pode falar, pô, ele teve tempo para se planejar, mas às vezes quando você vai para a prática, né, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então acho que esse tempo que ele foi anunciado pelas redes sociais do Flamengo até de fato ele chegar no ninho do urubu, esse tempo eu acho que não conta. O que conta é o trabalho mesmo, mão na massa. E aí teve um mês aí praticamente, né? Então não tem parâmetro para você dizer assim, o time não está evoluindo, o time não está crescendo, o time tá desenvolvendo. Não, o time tá do mesmo jeito desde que o campeonato começou. E aí você fala, pô, mas já teve tempo. Eu não diria que ele teve tempo, né? Eu não diria que ele teve tempo de sentar, de treinar. O Rogério Ceni fez uma leitura sobre isso muito boa depois de um dos jogos do São Paulo. Pô, o Flamengo faz agora o jogo contra o Independente Del Valle. Amanhã, ou depois de amanhã, o Vitor Pereira não vai ter os titulares para treinar. Os caras vão estar em trabalho de regeneração. Então, assim, amanhã ele não vai ter a galera para, vamos sentar, vamos treinar, vamos corrigir os erros, né? Vamos mostrar. Não, os caras vão estar em regeneração. Ele vai ter outros jogadores. Alguns que atuaram alguns minutos, e aí com esse ele vai conseguir treinar algumas coisas. Só que ele não tem tempo de treinar com o time titular. Quando chega a hora, agora tem todo mundo à disposição. Aí já tem que se preparar para outro jogo, aí já é outro tipo de preparação. Não deu tempo para treinar nada, né? Então é complicado. Você vê que ele teve uma confusãozinha com o Vidal, né? Antes do Mundial, você viu, o Vidal já jogou agora, né? Já jogou e jogou bem. Chamou a responsabilidade. Então, assim, não consigo ter essa leitura de que é um treinador que vai virar no Flamengo ou não vai virar, mas que o trabalho é ruim ou não. O trabalho, ele deixa a desejar. Eu diria que sim. Ele deixa a desejar. Mas daí a dizer que, pô, tem que trocar o treinador agora, aí eu acho que é muito cedo ainda. Pelo menos essa é a minha opinião pessoal, né? É isso, gente. Jogo 1-0 pro Del Valle. O Del Valle chegou a fazer até o segundo gol. O gol foi anulado. E eu acho que ficou barato pro Flamengo, tá? Pelo segundo tempo pavoroso. Mas, de um certo aspecto, compreensível. Porque a gente já sabia que o Flamengo fisicamente não tá bem e taticamente não se fala, né? Nem se fala. Agora, com o peso da altitude, eu não achei que ia pesar tanto, né? Isso no segundo tempo ficou muito evidente. Isso, cara, abriram espaços absurdos. Se fosse um time que, cara, tivesse já em pré-temporada já há um mês, como o Flamengo tá hoje já, teria conseguido fazer uns 2, 3 gols, cara. Então, assim, eu acho que ficou um barato. Acho que tem aberto, nesse ponto eu concordo com o Vitor Pereira. Fazer essa leitura aqui que ele fez, pra mim é muito ralo. Isso aqui é tapar o sol com a peneira. Ele não vai corrigir os erros dele se ele se prender a esse tipo de comentário. Tá? De que o que é qualidade, a gente teve as melhores oportunidades do jogo, foi mais perigoso. Isso aqui é uma leitura para mim muito rasa, muito falha da realidade. Ele tem que se preocupar com os problemas. O Del Valle fez um gol de cabeça onde ninguém foi para disputa de bola. E antes do gol, de fato, teve uma chance parecida onde aconteceu a mesma coisa. Então, assim, o time teve... caraca, que susto. A gente não pode deixar isso acontecer. Não, aconteceu de novo. Praticamente do mesmo jeito. Então, assim, existem problemas, né, escancarados, e você ficar exaltando que o Flamengo, se o Flamengo faz o gol no primeiro tempo, é tapar o sol com a peneira. Né? Isso é uma leitura muito rasa. Eu entendo, assim, pô, eu não quero queimar jogador. Ele pode falar isso, só que já conhece o Vitor Pereira do ano passado, né? Já conhece o cara do ano passado. Se ele se prender a esses aspectos positivos, ele não vai corrigir os problemas. Que eu acho que isso aconteceu muito no Corinthians. De que ele se prendia nos aspectos positivos do jogo e os problemas continuavam. E ele se prendendo aos pontos positivos do jogo. A gente foi competitivo aqui, primeiro tempo foi nosso, segundo tempo é isso, a gente não tomou gol. Ele foi se prendendo a aspectos
a pontos positivos, né? Uma narrativa positiva do jogo. E, cara, e todos esses problemas aqui? Aí eu preferia não ouvir, ou era grosseiro, enfim, era rude com os colegas da imprensa. Então eu espero que ele esteja usando isso, né? Para meio que blindar os jogadores. Se for nesse aspecto, não dá para saber, né? Não dá para saber, eu não tô lá dentro. Sou parça do Vitor Pereira para saber se ele usou isso para blindar ou se de fato ele está acreditando que isso foi muito bom, né? Isso foi um recorte do jogo que foi muito bom. Se for esse o caminho, eu acho muito perigoso essa leitura. Acho muito complicado. A gente sabe que os portugueses eles sempre fazem uma leitura muito, cara, assim, muito verdadeira do jogo. Doa quem doer. Né? Isso, e no Corinthians, algumas vezes, ele fez autocríticas muito pesadas, né? E a gente até ficava, caraca, mano, tá expondo os jogadores. Não, ele tá fazendo uma autocrítica. Como o Rogério Ceni fez o ano passado inteiro, né? Colocou a boca no trombone mesmo e fazendo autocrítica. O Abel faz isso muito. No Flamengo, até agora, ele tá exaltando os pontos positivos. Eu entendo. Mas assim, se ele de fato está acreditando que isso é verdade, ele está construindo uma narrativa para ele que não vai fazer com que ele corrija os problemas. Talvez seja esse um dos problemas. E até agora a gente não viu evolução em, cara, nada no Flamengo, taticamente falando. Não viu evolução em nada. Talvez ele esteja fazendo essas leituras e ele de fato está acreditando nisso. E ele não está corrigindo isso. Ou ele não quer bater de frente com o elenco. E se ele ficar nessa de, pô, eu não posso fazer uma autocrítica porque senão vou magoar o elenco, aí não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Enfim, isso é um problema, dores de cabeça para mim, para a gestão rubro-negra, né, para os dirigentes entenderem o que está acontecendo e cobrar, né? E cobrar. E assim, é uma gestão profissional. Né? No Flamengo a gente pode dizer que tem uma gestão profissional. Podem ter havido contratações erradas, decisões equivocadas, mas é uma gestão profissional. Então tem que ser cobrado. Gente, o que está acontecendo? A gente precisa corrigir. Quem está mal fisicamente, vão se preparar, fica no departamento médico. Cara, não sei. Precisa fazer alguma coisa, porque assim, é um mês. Eu não acho que é tempo suficiente para um time vingar. Um time virar e jogar muita bola. Eu não acho. Mas já é um mês, né? É um mês. E aí aí depois vai ser 2 meses, né? Vão ser 2 meses. E aí já não tem mais essa desculpa. Então é isso, gente. Ó, acabei me estendendo demais aqui nessa reflexão. O Flamengo perde o jogo. Acho que o resultado ficou de bom tamanho, tá? Pelo cenário do jogo. E eu acho que, e aí sim concordo com o Vitor Pereira, acho que está totalmente aberto. O Flamengo do Maracanã tem tudo para conseguir a vitória e conquistar o título. Só que uma vitória simples não é o bastante agora, né? É preciso uma vitória de pelo menos 2 gols para se garantir, para não correr nenhum risco, né? Para não passar nenhum perrengue. Então, vai seguir acompanhando. Como eu falei, noite de quarta-feira tem o Galo na Libertadores, estreia do Galo na pré-Libertadores. Na noite de quinta-feira, o Fortaleza. A gente vai ficar aqui na torcida pelas equipes brasileiras. E é isso, por hoje encerro. Valeu demais. Ótima quarta-feira para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.